Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula bem bacana para você, uma aula bem especial. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Kelvin, e juntamente com o pessoal, a equipe de gravação, nós vamos fazer uma aula bem bacana para você. Na aula de hoje, você vai retornar, você vai relembrar alguns conceitos relacionados à física quântica e você vai entender o efeito fotoelétrico. São duas áreas, pessoal, que nós chamamos da física moderna. A física moderna, caro estudante, nada mais é do que a física estudada a partir do ano de 1900, a geração de Einstein. Nós temos a física desenvolvida em três grandes ramos. A física newtoniana, a mecânica clássica, nós temos a física relativística, que é a física de Einstein, e nós temos a física quântica, que é uma física que também Einstein teve uma contribuição. Então vamos lá? Para a aula de hoje, você tem que saber, pessoal, dois conceitos: a mecânica clássica e a onda eletromagnética. Então, assim, de uma maneira bem simples, mecânica clássica é a física, pessoal, desenvolvida pela geração de Newton. A mecânica clássica, a mecânica newtoniana é a mesma coisa. E aí, o que é uma onda, pessoal? Uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética, pessoal, nada mais é do que uma forma de energia que viaja. Lembre-se, caro estudante, a luz é uma onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética, ela vem de uma oscilação de um campo elétrico com um campo magnético. Mas vamos lá? Vamos avançar na nossa aula? Pessoal, eu quero que você entenda assim: o desenvolvimento da mecânica quântica, ela veio de um conceito que nós chamamos de radiação do corpo negro. O que é a radiação do corpo negro? Pessoal, olhe bem essa figura, um brasido forte, um brasidão. Se você visualizou bem esse brasido, essa brasa, vamos pensar, a física, ela quis explicar isso. Eu pego um carvão no escuro, ele é frio, ele não vejo ele. Agora, se ele estiver em alta temperatura, ele emite luz. Ou ainda, eu pego uma barra de ferro, gelado, frio, ele não emite luz. Agora, no escuro eu não vejo ele. Agora, se eu pegar ele e colocar numa fornalha, depois de um tempo, se eu colocar ele no escuro, ele começa a emitir luz. Então, repare bem, um corpo, a matéria, quando ela está aquecida, ela começa a emitir luz. Essa foi uma questão que os físicos tentaram explicar. Você deve se perguntar assim, tá, professor, mas o que eu quero saber com isso? Emite luz porque tem fogo. Pessoal, a gente não pode ter um pensamento assim. O porquê das coisas. Essa deve ser a grande pergunta do ser humano, né? Como é que funcionam as coisas? Então eles tentaram explicar. Eles já sabiam que um corpo, para ele emitir, ele tem que absorver bem. E qual é a cor que melhor absorve? É o preto, é o escuro. Tá? Lembre-se, o seu professor explicou assim para você que preto não é cor, né? Ele é ausência de cor. Mas eu quero que você entenda assim, então, o escuro. Ele absorve bem, ele é um material que ele absorve bem. Quando você sai com a camiseta preta no sol, você sabe que esquenta demais, porque ela absorve bem. E eles idealizaram um corpo tão escuro, mas tão escuro, que toda a radiação que nele chega, ele absorve. Então eles idealizaram esse corpo chamado corpo negro. Todo corpo que absorve bem, ele emite bem a energia. Aqui eu já quero que você tome o seguinte cuidado. A definição de um corpo negro é todo corpo que absorve bem e emite bem radiação. Uma é consequência da outra. Todo corpo que emite bem a radiação, ele vai absorver bem também. Por exemplo, se eu pego uma camiseta preta e uma camiseta azul, coloco no sol, a preta esquenta primeiro. Ao colocar na sombra, a preta esfria primeiro. Então, todo corpo que absorve bem, ela emite bem. Tome cuidado. Olha só. Você sabia que o Sol pode ser considerado um corpo negro? Porque ele emite bem. Uma lâmpada pode ser considerado um corpo negro, porque ele emite bem. Beleza? Então,
bom emissor e bom receptor de energia. Então eles idealizaram esse corpo e aí eles foram estudar a emissão de energia. Pessoal, a teoria clássica tentou explicar primeiro. Eles tentaram explicar o fato da energia emitida ou da energia absorvida. Eles tentaram usar as ideias da teoria clássica, da mecânica newtoniana. E eles tentaram usar. Pessoal, tiveram um grande problema. Esse problema nós chamamos de catástrofe do ultravioleta. O que acontece? Assuma isso. Quando você tem algo com grande frequência na onda eletromagnética, você tem uma grande energia. E a frequência, quando você diminui o comprimento de onda, você aumenta a frequência. Então, quando você pega lá uma emissão, você vai chegando aqui, vai diminuindo ao comprimento de onda para aumentar a frequência. Pessoal, ele chegando aqui perto do violeta, a teoria clássica previa que a energia emitida, ela ia para o infinito, ela ia explodir. Isso aqui é uma função exponencial. Só que o experimento ele fazia isso aqui, ó. Ele subia e descia. Ele subia e descia. Ou seja, faz um experimento, faz outro. Sempre o mesmo comportamento. A teoria prevendo algo que não está condizente com o experimento. Então algo está errado. Refaz o experimento, refez o experimento. Tá tudo certo. A teoria não bate. Então é óbvio que se o experimento está correto, a teoria está errada. Eles chamaram isso de catástrofe do ultravioleta. Pessoal, qual foi o grande problema? Eles pegaram e consideraram que a emissão de energia ocorre continuamente e a absorção também. Então, olha só, querido estudante, imagine você vai assar uma carne no domingo. Você coloca costela para assar no domingo. O brasido está lá. A teoria clássica prevê que a energia chega a todo instante. A energia fica chegando a todo instante. A energia sai do brasido a todo instante e a costela ela absorve a todo instante. Era isso que a teoria clássica previu. E não é assim. Aí, depois dessa teoria clássica, pessoal, depois, né, tiveram sucesso. Surge um cara chamado Max Planck. Surge a teoria quântica. Eu posso afirmar, com toda segurança, que nós podemos dizer que Max Planck ele é o pai da mecânica quântica. É ele, um alemão, que conseguiu sair da ideia mecânica newtoniana e consegue ter uma visão intrínseca dentro do átomo. Max Planck, o que ele pensou? De uma maneira bem simples. Pensou assim, olha, claro que depois de uma manipulação matemática, que é complexa, por isso não está aqui, tá? Se um dia curse física, você vai ter um curso fantástico, pessoal. Você vai ver coisas assim, pessoal, sabe? Eu particularmente, me permitam, eu me sinto privilegiado por ter feito um curso de física, né? Agradeço, né? Muito por ter feito esse curso, porque eu vi coisas assim que, sabe, coisas fantásticas. E esse Max Planck, ele fez uma manipulação matemática e qual foi a mudança de ideia? A matéria não emite continuamente, ela emite aos saltos. A matéria não absorve continuamente, ela absorve aos saltos. Vamos voltar, por exemplo, da costela no domingo? Colocou a costela em cima do brasido. O brasido está aqui. Aquela chama viva. Então, o brasido, ele libera uma quantidade de energia. Essa energia vem, a costela absorve. Dá um tempo, sem nada, vem outra quantidade. Chega na costela e aí ela absorve. Então, a energia ela é quantizada, ela sai aos pacotes, às quantidades. Então, Max Planck, ele consegue sair dessa ideia e ele pega, arruma a matemática e aí, com essa ideia, ó, essa aqui é a teoria que o pessoal, né, da teoria clássica usaram, ele aproveitou parte e agregou uma matemática e, pessoal, e aí a ideia dele da energia ser aos saltos, pessoal, aí bate com a teoria. A teoria bate com o experimento, melhor. E aí, é claro, pessoal, para você não esquecer, de uma maneira bem simples, qual é a explicação atômica disso? O átomo, você tem um núcleo, você tem os elétrons em camadas. Então, você está lá numa camada e aí você salta de camada. Então, quando o elétron absorve energia, ele vai saindo das camadas. E quando ele absorve, ele muda de lugar.
Então ele está na camada K. Lá a costela está lá, os elétrons na camada K. Vem energia, ele salta para outra camada e para. Ele fica ali. Depois vem mais energia, ele salta. Então ele vai mudando aos saltos entre uma camada e outra. A energia ela é quantizada, ela é discreta, ela sai e vai para outro lugar e depois sempre aos saltos. Beleza? Pessoal, não esqueça, essa é assim surge a quântica. E ele, sabe por que do nome quântico? Porque ele chega na seguinte conclusão. Essa energia que sai, eles chamam de quantum. Os quantum, os pacotes, esses quantum deram origem à mecânica quântica. Pessoal, uma atividade para você. Ele fala assim: a mecânica clássica não conseguiu explicar a emissão e absorção da matéria. Esse fato permitiu o desenvolvimento da mecânica quântica. Em algumas linhas, descreva como a mecânica quântica se desenvolveu. Caro estudante, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a solução desse exercício.
vamos fazer a correção dessa atividade? Como que a mecânica quântica se desenvolveu? A mecânica quântica ela se desenvolveu na tentativa de explicar a emissão e a absorção de energia. A emissão ela ocorre aos saltos, ela libera aos pacotes de energia. Esses pacotes nós chamamos de quanto. Daí surge a ideia dos quantos de energia, a mecânica quântica. Tá? Então é assim que a mecânica quântica se desenvolveu. Vale destacar, meus queridos, caro estudante, que o Einstein ele teve uma participação. Porque o Einstein ele estava explicando o efeito fotoelétrico. Ele estava explicando o fato de a luz arrancar elétrons. Há comentários no meio acadêmico que nem Max Planck acreditou na teoria dele. E aí, o Einstein, né, pelo fato da luz conseguir arrancar elétrons, o Einstein foi explicar. Ele falou assim, ó, a luz consegue arrancar elétrons. A luz consegue arrancar elétrons. E a luz só consegue arrancar elétrons porque ela vem com uma certa quantidade de energia. A luz vem com uma certa quantidade de energia. E essa energia, ela é aquela energia, né, liberada pelo átomo, então ela vem com uma certa quantidade de energia. E o Einstein ganhou um prêmio Nobel de Física porque ele explicou assim, a energia que vem com a luz, parte da energia vira energia cinética, parte dessa energia é absorvida pela placa. Essa energia absorvida pela placa nós chamamos de função trabalho. A placa esquenta um pouquinho, ela absorve essa energia. E a energia cinética é a energia que sai com os elétrons. Este HF é a energia da luz, a energia dos fótons, tá? Não esqueça disso. Se você pegou essa parte, agora vamos fazer uma atividade? Ele fala o seguinte, o efeito fotoelétrico confirmou a teoria corpuscular da luz. Esse fenômeno rendeu a Albert Einstein o Prêmio Nobel de Física de 1921. Em algumas linhas, descreva o fenômeno do efeito fotoelétrico. Caro estudante, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a solução dessa atividade.
Vamos fazer a correção dessa atividade? O efeito fotoelétrico de uma maneira bem simples é a luz arrancando elétrons. A luz ela vem com uma quantidade de energia que pode ser calculado HF, aquele H é a constante de Planck, ela chega com uma energia, e essa energia ela bate numa placa de silício, né, que são as placas fotovoltaicas, e assim ela consegue arrancar os elétrons. Pessoal, os elétrons arrancados, pessoal, podem ser canalizados e utilizar. Os elétrons arrancados são corrente elétrica, e assim nós podemos fazer acender lâmpadas e qualquer coisa do gênero. Beleza? Então, pessoal, assim, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos dois conceitos, a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico. A radiação do corpo negro, você sabe que ela deu origem à mecânica quântica. E o efeito fotoelétrico, né, o Einstein ganhou um prêmio Nobel e confirmou a teoria quântica, a teoria corpuscular da luz. Então essa foi a nossa aula, desejo você muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.